Você pode se assentar. Tenho muita coisa para falar com vocês, mas eu queria começar expondo o texto que servirá de base para a gente pensar hoje. E eu queria dizer para vocês, infelizmente a gente não gravou tudo, ainda estou pensando como é que a gente vai fazer para vocês terem o material todo, mas eu tenho me baseado em alguns conceitos para a gente conversar. Primeiro, a gente falou um pouquinho sobre a igreja entre os gentios, né? E aí a gente conversou um pouquinho sobre o que é a igreja. Depois a gente voltou um pouquinho para pensar como é que eu faço parte dessa igreja. E outra coisa, a gente está falando sobre a igreja de Deus, não estamos falando de uma denominação. A exposição da igreja em Éfeso era sobre igreja, o que vocês vão ser? Semana passada a gente mostrou um pouquinho da cidade de Éfeso para vocês, especificamente um templo que foi uma das 7 maravilhas do mundo, tá? A gente mostrou um pouco do cenário religioso de Éfeso. E hoje a gente vai pensar um pouquinho de como é que Deus nos transforma para a gente poder fazer parte do corpo de Cristo, tá? É um texto denso, simples, mas denso. Talvez seja um texto de linguagem mais simples da carta, dos versos de número 1 a 7 do capítulo 2, tá? Eu não esgotei o capítulo 1 e a gente está fazendo algumas sequências que eu estou sentindo que serem boas. De forma que se você analisasse, depois você juntasse todas as exposições, elas vão ficar claras e seguindo uma lógica sequencial. Mas eu estou seguindo uma sequência que eu acho que vai ser boa para nós, tá? Efésios 2, versículo de número 1 a 7, eu estou usando a nova versão transformadora, tá? É uma das versões bíblicas, muito similar se você tem a revista e atualizada, tá bem perto, mas eu gostei da linguagem e resolvi optar também hoje. Mas não adianta esperar que domingo que vem vai ser assim, que de repente eu dou uma olhadinha aí no grego e resolvo voltar para outra versão. Então o importante é você ficar com a versão que você tem e acompanhar aí e fazer as suas anotações. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais vocês costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos desse modo, segundo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana, literalmente dos desejos da nossa carne. Éramos por natureza merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável da sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Texto bonito, mas talvez um tanto genérico nessa primeira leitura. Eu queria convidar você para pensar comigo sobre o tema A Tremenda Riqueza da Sua Graça. O texto todo do livro de Efésios vai abordar a tremenda riqueza da sua graça. Como Deus agiu. E o primeiro aspecto que eu queria abordar com vocês, depois, gente, eu tenho um recadinho para todos vocês que fazem parte da nossa igreja, e não é aviso dos próximos eventos, é um papinho nós aqui, tá? Não sei se vai acontecer dentro da mensagem ou depois, mas a gente vai conversar. Em primeiro lugar, eu queria pensar sobre graça, total impossibilidade e possibilidade. Se eu fosse escrever agora, de novo, nesse exato momento, eu escreveria na graça, diante da total impossibilidade, uma possibilidade sem fim.
Então, assim, o que o texto começa a falar, no verso de número 1, é que nós estamos mortos, tá? Em nossos excessos. A tradução desse texto, desse vernáculo, não sei se você sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego e o Velho em hebraico. O grego, a expressão para transgressão é invadir uma área que não te pertence, sabe? O que também significa se exceder. Vocês estavam mortos pelos excessos do que vocês cometem. E Deus, essa morte que nós tínhamos por nossa natureza, de estarmos alheios a Deus, alheios a Ele mesmo. E eu queria falar para vocês que hoje, quando se fala em igreja, hoje está se pregando uma coisa muito feia, que é moralismo. E moralismo não é igual a fé, tá? Moralismo é condenar qualquer pessoa que tem uma prática diferente do grande grupo. Isso é moralismo. Fé ou andar com Deus deveria ser muito mais que isso, ou não tem nada a ver com isso, tá? Então, o que o texto está dizendo é que todas as pessoas, em relação a Deus que nos criou, por causa dos nossos excessos, nós nos desligamos dele completamente. E Deus tinha que agir com gente que estava morto em relação a Ele. E como é que Ele ia agir? Como é que é diante dessa impossibilidade? Ou qual é essa impossibilidade? Primeiro, a sua consciência. Quando a gente é criança, é bonito, eu não sei se você convive com crianças, mas as crianças têm uma sensibilidade porque elas fazem de certo e de errado muito grande. A consciência delas é muito aguçada. E às vezes elas estão num joguinho de videogame, cancelam um amiguinho, já fica com a consciência pesada. Será que eu devia ter feito isso? Né? E nós vamos nos embrutecendo junto com a nossa consciência e a gente não percebe quando a gente se excedeu mais. E na vida humana a gente tem muito excesso. Quer que eu dê um exemplo muito simples? A gente no trânsito é um excesso na cidade de São Paulo. Se você avaliar até você, né, é demais. E aí tem pessoas que estão muito além, porque elas estão violentas, elas são capazes de matar. A gente vê acontecendo na cidade de São Paulo gente capaz de matar por causa de um troco. Não, é R$2, é 3. Loucura, excessos. Mas às vezes a gente mesmo, olha que está em julho, né? Mas as pessoas estão vivendo ansiosas, muito mais ansiosas que em outro tempo. Então às vezes a gente está vivendo um excesso tremendo e a nossa consciência não se toca mais do que a gente está falando, no que a gente está pensando, sabe? E o que o texto diz é que Deus nos amou, mas nós estávamos mortos nos nossos delitos, tá? Então hoje eu não queria acusar ninguém aqui. Eu queria mostrar o tamanho do amor de Deus, a tremenda riqueza da sua misericórdia, da sua graça. Mas te dizendo o seguinte, existe esperança para você que talvez já tenha ultrapassado o limite do limite, tá? Só que todo excesso cobra um preço, né? Quando você é criança, né? A mamãe querida está nos céus, uma excelente cozinheira, uma pessoa muito querida. Mas uma coisa que eu não consigo parar de me lembrar é quando a gente ia tomar alguma coisa, minha mãe perguntava, é suficiente o açúcar? Já vi uma colher de sopa, né? E era tudo que a criança quer, né? Toda criança quer muito açúcar, muito, muito tudo, né? A gente pode cometer excessos na vida, mas a gente não pesa que esses excessos vão cobrar um preço em algum tempo. Então, eu ainda estou falando do excesso, que é uma tradução para transgressão, que é exatamente ultrapassar o limite. Então, você fez, tal, e aí, de repente, você está num momento hoje sentado aqui no nosso encontro de redenção e está falando, mano, eu estou colhendo fruto de um monte de bobagem que eu fiz. E agora? Eu queria te dar esperança. Deus amou você, mesmo você estando morto. Significa que o morto não pode falar, vou levantar. Não, Deus amou você. Outra coisa que a gente faz muito é viver por paixão, apaixonadamente. E aí Paulo, escrevendo ao jovem Timóteo, diz, fuja das paixões da mocidade. Tem gente que vive apaixonadamente.
É um bang jump constante. Ele pula, não tem certeza de que, né, de que aquele material, né, do qual está segurando as suas pernas vai ser suficiente para sustentá-lo. Algumas pessoas morreram de bang jump porque o material não estava bem preso ou não era suficiente para sustentar a pessoa. Na vida, a gente muitas vezes se entrega a paixões. E o que é ruim nos excessos é você viver apaixonadamente 20 anos por algo e de repente descobrir que aquilo não é nada. Cara, é uma sensação horrível. Sabe, puxa, eu dediquei a tudo isso e não deu em nada. Então, os nossos excessos são a maneira como o ser humano toca a sua vida. Entretanto, existe uma norma dentro de nós que diz, mano, você está exagerando. Mina, você está indo longe demais. Você não devia fazer isso. Acho que vai dar ruim. Mas quando você está apaixonado, vivendo apaixonadamente, não por uma pessoa só, e quando você está se entregando, você quebra as próprias normas do que você mesmo achava que você nunca ia ser capaz de fazer. E quando você chega a esse estágio, você descobre que ninguém é bom. Ninguém é bom. Que você não é bom. E eu queria falar de mim, eu não sou bom. Se eu tivesse que votar para eu não continuar aqui na frente falando para vocês, eu votaria contra mim mesmo. Porque eu não tenho merecimento, eu não sou melhor que vocês para estar aqui. Então, se você está se baseando de que você é uma pessoa boazinha para Deus, isso é bobagem. Você não conhece as suas motivações. Você não conhece a vingança que está dentro de você. O quanto você pode... Gente, a sociedade dos anos 90 não reconheceria essa sociedade do século 21. As pessoas eram tão boazinhas, não era isso? Não tinha mídias sociais desse jeito, né? Todo mundo tão bonzinho, tudo podia, né? E agora as pessoas estão se matando. Em todo o mundo, não é uma coisa de brasileiro, não, sabe? Você pode achar que você é maravilhoso, mas Deus olha para mim e para você, e quando Ele nos encontra, Ele vê que a gente está morto em relação a Ele. A gente não pode chegar diante dEle, porque a gente está muito fora de tudo que a gente considera que é bom. Em segundo lugar, o verso 2 nos diz o seguinte, dessa vez eu marquei bonitinho aqui, para não ficar naquela, né, para não matar o meu parceiro aqui, né, no vai e vem, depois você vai pagar um café. Então é o seguinte, o texto diz que, como o resto do mundo, nós obedecemos ao comandante dos poderes do mundo invisível. No grego, do mundo do ar, que é mais ou menos isso, aquilo que você não enxerga. O texto está dizendo o seguinte, que existe uma rebelião contra Deus, e a Bíblia fala que tem um espírito chamado Satanás, que é o primeiro desses que não aceitam se colocar debaixo do domínio de Deus. Então, o que o texto diz? Que nós precisamos entender da nossa situação, da nossa total impossibilidade. Nosso coração é rebelde. Eu acho que ser rebelde é legal. Se eu falasse para você, se me perguntasse, você acha ser rebelde legal? Eu acho que sim, acho que a minha rebelião me trouxe até aqui. Alguns tipos de rebelião são boas, mas a rebelião contra a verdade nunca vai ser boa. Se você se rebelar contra o que é a verdade, você está se rebelando contra você mesmo. E esse tipo de rebelião não é boa. O nosso coração é muito rebelde. E a gente tem muita dificuldade de ouvir a verdade. Quer que eu justifique isso para você? Vamos sair desse papo espiritual e vamos para a psicanálise ou para a psicologia, como você preferir, pela tua escola. Se o seu terapeuta, no primeiro dia, dissesse para você qual é o seu problema, você não voltaria. Você diria imediatamente, não, eu não tenho esse problema. Não vou voltar. E não é por causa de dinheiro que o terapeuta não te diz isso. Não deveria ser. Ele não te diz isso porque você precisa descobrir. O que está acontecendo com você? Deus criou você e Ele te chama para perto. Mas você, num espírito de rebeldia, de um coração rebelde, não quer ouvir. E existe nesse mundo não só
um espírito que domina, mas que é um exemplo do que é rebeldia, nesse mundo em que nós vivemos, existe também pessoas que se recusam a crer na espiritualidade. E elas voltam a uma ideia de que o mundo não tem nada de espiritual, em que eu não tenho nada de espiritual e que eu não preciso de absolutamente nada. Então esse mundo tem isso aí. Tem uma conversa exatamente dizendo isso. Olha, eu não preciso, não existe nada espiritual. E vai acontecer. E existe nesse mundo também uma negação de que existam forças espirituais, que existam inclinações, que exista uma luta espiritual. E eu e você, muitas vezes, vamos ser inclinados para dizer o seguinte: olha, o meu problema é um problema meramente humano. Faltou oportunidade para mim, senão eu ia ser uma pessoa feliz. Então, ainda nesse mundo, no ar desse mundo, no espírito desse mundo, ou seja, no pensamento do nosso tempo, existe uma negação também, ou uma visão que nega que Deus está agindo. E eu queria falar uma coisa maluca, que às vezes me dá a sensação de que a igreja cristã, fazendo uma crítica à igreja cristã, aparentemente ela também nega o poder de Deus por fazer acordos, dizendo assim, se você fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Ou meramente por não acreditar em milagres e transformar a religião numa série de códigos de obediência ou desobediência. Essa visão é a visão desse mundo. Deus está de mãos atadas e ele vai ter, e o pastor da Igreja X tem a chave para desatar as mãos de Deus e abençoar vocês. Basta contribuir para o pastor que Deus vai, a chave, né? O Deus que está acima do Deus vai abrir, né? A chave desse grilhão, ou seja, dessa algema de Deus. Então, essa situação é uma negação mesmo de que Deus esteja atuante nesse mundo. E por fim, o que todos esses pensamentos são uma recusa de experimentar o amor de Deus e entender que Deus ama você. Então, existe uma total impossibilidade nossa sem Deus. Ninguém aqui, ninguém no mundo inteiro é bonzinho para se aproximar de Deus. Não. Nós temos tudo isso que eu estou falando, cada um de nós, em diversas circunstâncias da vida nossa, nós expressamos isso, que é o ar desse mundo. Sabe? Então, quando você vai no seu carro, cheio de dúvidas, cheio de coisa, ninguém está te vendo, mas Deus está te vendo e está vendo o que você pensa. O versículo de número 3 fala que todos nós vivíamos desse modo. Vou pedir uma água aí, viu, gente? Se alguém puder trazer uma água para mim. O bichinho do ran-ran está me pegando aqui. Todos nós vivíamos desse modo. Não está falando assim, não, tinha um ou outro. Todos nós vivíamos desse modo. Seguindo os desejos ardentes. A tradução mais antiga chamava isso de concupiscência. Mas é desejo ardente. O que é um desejo ardente? Obrigado. O que é um desejo ardente? É quando você tem algo que você quer na sua vida que está ardendo de tanta vontade. Que desejo ardente é esse? Que inclinação é essa da carne que o texto está dizendo? Nós, seres humanos, nós vivemos presos aos desejos. Qual que é uma das visões sobre o que seja o marketing e a publicidade? Atender o seu desejo. E provocar desejo onde você não sabia que tem desejo. Então, propaganda para homem, tem que ter mulher, né? Tem que ter carro, né? É um sucesso. Aí como que faz? É só você ligar a televisão ou ir para a internet, tá? Sucesso. E propaganda para mulher? É engraçado, né? Tem que ter beleza, né? Que pode ser comprada. E aí a mulherada fica felizona, gosta daquilo. E o que a indústria vai dizer? O que o marketing vai dizer? Como é que você fica mais bonita? Olha, é difícil, né? Você ficar mais bonita do que você já é. Mas
as empresas têm um caminho para fazer ficar mais bonito ainda. Então, os desejos é com que a publicidade trabalha, com que o marketing trabalha. Atender desejos ou então, se possível, criar um desejo que você não tem. Antigamente, nas casas das pessoas, a vida era mais simples, não tinha computador ainda. Então, o cara tinha geladeira, né? Televisão, aquela caixona, né? Gigante, sofá, né? Em algumas casas tinha 2 televisões, alguma coisa assim. E aí saía a geladeira com 3 portas. Nossa! Muitas mulheres que gostavam de cozinhar disseram, já viu a geladeira da vizinha? O desejo, ele tem um problema. É quando ele torna-se uma prisão para você. E você vive pelo desejo ou deseja para viver. E às vezes aquilo que você tanto quer alcançar não justifica. Já contei aqui para vocês uma história, mas ela para mim é emblemática. O menino contou para mim, falou, eu queria compartilhar com você, pastor, a minha grande conquista. Eu falei, o que aconteceu? Esperava milhões de coisas. Comprei um carro. Fiquei com aquela cara meio de paisagem para ele, né? Ele disse, não, mas o senhor não entendeu. Eu falei, fiquei quieto, né? Eu comprei, aí ele diz a marca do carro e tal. Agora eu tenho o carro que eu queria. Eu fiquei sem comer, sem sair, trabalhando dia e noite para ter esse carro. Enquanto ele estava falando, gente, eu ficava imaginando, cara, ele deve agora abraçar os bancos do carro, falar, meu querido, churrasco no carro, tudo no carro. Eu fiquei com aquela história, e ele foi, a história é mais longa do que essa, dos sofrimentos para obter aquela marca. O desejo, ele aprisiona. Quem diz isso é a Bíblia, né? Não é o Freud. Freud também diz, depois. Mas o desejo vai pegar você e vai te prender. E você estava preso. E grande parte dos nossos desejos vão nos destruir. Ou vão diminuir a nossa história. Nós podíamos ir longe, mas presos por determinados desejos infames, nós ficamos destruídos. Quantas pessoas viram a sua carreira terminar por causa de desejos ardentes? Droga, um relacionamento destrutivo, uma escolha devastadora. Alguns desejos nos destroem. Voltando ao nosso tema, a graça, uma total impossibilidade, e eu uso a palavra total para possibilidade, porque a graça é capaz de fazer qualquer coisa, tá? E o que a nossa carne deseja? Puxa, isso é um problema. Nossa carne deseja tudo que é prazer rápido. Então a gente... Por que é difícil fazer regime? Porque parece que a comida fala com a gente. Quanto mais você afasta dela, mais ela te convida para conversar, né? Aquela coisa e tal. E os prazeres sexuais e assim por diante. Tudo que a nossa carne diz que é bom, né? Acaba criando problemas para nós. Então, a nossa carne, ela tem muitos desejos. E quem é doido o suficiente para apagar o seu amor, os seus relacionamentos afetivos e viver em torno da carne, como um animal faz no cio, ele está perdido. A vida dele vai ser destruída por essas escolhas. Mas muita gente faz isso e os desejos acabam por escravizar a pessoa que é dominado por eles. Então todos nesse mundo estavam vivendo dessa forma. Então além de morto, você morreu escravo. Quando Deus olhou para você. E aí o texto vem dizendo, ainda no verso 3, é pela graça que vocês são salvos. É isso? Ou é no 4 já? Não, é no 4. É pela graça que vocês são salvos. Sabe, os crentes sempre falavam em salvação, e eu falei muito a minha vida inteira, até eu ter 20 anos de idade, sobre salvação. Salvar do quê? Salvar do quê? É você salvo do quê? Pelo que você já entendeu, você precisa ser salvo de você mesmo. É a primeira coisa. Dos seus enganos, das suas más escolhas espirituais. Mas, o que salvação
pela graça não significa que você não tivesse graça em você, não. Sim, você tem. Tudo que tem de bom em você, Deus arquitetou. E Ele pôs em você. Então, por que Deus usa a palavra salvação? Porque você não consegue sair do lugar onde você está. É como você entrar no mar e dar de cara com uma corrente marinha, que tem uma velocidade, uma força que você não consegue sobrepujar. Então, se você já esteve nadando em mar e encontrou uma corrente marítima, a primeira coisa que você quer fazer é nadar contra ela. E isso é impossível, você não vai vencer. Você anda 2 metros e volta 4. Então você tem que sair da corrente, que é igual a um rio. Então, de verdade, você tinha e tem algo de bom que Deus colocou em você, mas não era suficiente para você se voltar para Ele. Era impossível para você se voltar para Ele. Então, Deus salvou você. Ele é que te tirou do lugar onde você estava. Você não sairia. Por mais que você queira dizer que você é bom, quem é bom é Ele. Você não sairia. Você não está aqui hoje à noite porque você é bom, porque você é uma pessoa muito mais consciente do que o pessoal da passeata que está caído agora à noite, que bebeu todas, e tem muita gente que se excede e que está caído aí nos entornos da Paulista. Não é por causa disso. Deus resolveu buscar você. É isso que Ele está dizendo, tá? E ele proporciona para você uma vida nova, um novo caminhar. Tá? O verso 3 chama de novo caminhar. Diz assim: nós éramos merecedores da ira, como os demais. Pela graça, versículo 4, aliás, versículo 5, né? Diz: é pela graça que vocês são salvos. E o texto nos diz que essa vida que Ele nos concedeu é uma nova caminhada. E é uma nova caminhada cheia da graça ou da misericórdia de Deus. E que vai ser uma maneira nova de andar. Mas por que vai ser uma nova maneira de andar? Porque a graça de Deus está em você. Graça é um favor imerecido. Graça era uma palavra grega, charis, que significa o seguinte: é algo que é concedido por um rei e que um súdito não tem jamais como retribuir. A graça de Deus alcançou você. E quando a graça de Deus ela alcança você, o que ela vai fazer nós vamos conversar daqui a pouco. Ela produz um ressuscitar na sua vida. E aquilo que estava morto ressuscita. E você começa uma nova caminhada. E essa caminhada não é só um estilo de vida, um estilo de roupa, mas é uma maneira nova de ver o mundo. Tá bom? Em segundo lugar, eu queria compartilhar com vocês, pensando ainda no tema sobre a tremenda riqueza da sua graça, eu queria compartilhar com vocês sobre a misericórdia que ressuscita. Versículo 4 diz que Deus é tão rico em misericórdia que nos amou muito, tanto. Que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida por meio de Jesus, em Cristo. Primeira coisa que eu queria te dizer, eu queria compartilhar com você sobre esse verso, sobre esse tema misericórdia ressuscita, é que existe uma eficiência na riqueza da misericórdia divina. Nos recursos que a misericórdia divina tem, existe uma eficiência. Então, em primeiro lugar, o que é misericórdia? Tá? Misericórdia, no português, surgiu de 2 palavras do latim, misere e cordes, C-O-R-D-S. Cordes é coração, misere para com a miséria, tá? Não vamos fazer mais nenhuma observação de latim aqui não, para não ficar, né? Daqui a pouco o pessoal pensa que o pastor late. Então, misericórdias, coração para com a miséria. A Bíblia diz que Ele nos amou tanto. Deus olha para o seu estado, para as consequências das suas escolhas e dos seus excessos. E ao invés dele fingir que tudo isso não aconteceu, Ele olha para você com amor. E Ele é o único que pode curar as feridas que você fez na sua própria história.
pelos seus excessos. Ou pela sua omissão, que também, de uma outra maneira de pensar, é uma ausência, assim como o excesso seria inversamente proporcional. Uma ausência de reações ao amor de Deus. Ele nos amou quando nós éramos inimigos dele. E o amor dele é intenso. Por quê? Porque quando a gente vê coisa feia, não fica bem no romance. As mulheres aí que gostam de assistir um filme romântico, né? Todo mundo acorda no filme romântico bonito, cabelo penteado, né? Aquela coisa linda. Se for o James Bond, eles já saem voando de manhã cedo, né? É um negócio maluco. Então, o que a gente gosta de ver? As pessoas sem os erros delas, sem as quedas. Deus nos olha como nós somos. E a Bíblia diz que Ele nos amou muito. E eu não consigo explicar isso para vocês, gente. Essa é uma porção que eu deixo para você levar para casa e explicar ou pedir explicação para Deus. Porque eu e você não faríamos isso. Entendeu? Você começa a procurar namorar alguém. E aí você vê coisas muito feias. Acabou. Não é verdade? Imagina você está namorando um sapato que você quer comprar. Você foi lá no brechó, falou, esse sapato vai ficar bem para mim. Aí você pega na mão, tem um furo no fundo. Você fala, não. Tudo que você imaginou foi frustrado. Então, o que eu quero te dizer é que o amor de Deus não desiste. Ele não desiste. Ele não se assusta com a nossa aparente depravação. Nossos erros excessivos não fazem com que Deus desista. O amor de Deus não se limita. Senão, depois do que Ele fez, eu vou dar um gela nele. Se Deus der um gela, se congela. Tá? O amor de Deus não se limita. E nem a morte é um obstáculo para o amor de Deus. Nada pode nos separar do amor de Deus. Então, Deus, quando Ele resolve te amar e te buscar para fazer parte do seu corpo, é puro amor e puro coração para com a sua miséria. O coração dele se dói pelo seu sofrimento. E Cristo é a encarnação desse amor. Ah, você não consegue entender nada disso? Então vou mandar meu filho Jesus. Ele vai viver aqui no mundo. Quem não sabe nada de Jesus, leia o Sermão do Monte, Mateus 5 a 7. Pense um pouquinho. Ele tem sido um dos textos mais admirados pelas pessoas em todos os tempos. É uma mensagem de Jesus. Então eu queria falar agora sobre o verso de número 6. A operação da graça divina. Tá? Diz o texto. Pois Ele nos ressuscitou, verso 6 aí, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Quando a gente não tem dinheiro, a gente começa a fase gambiarra. Entendeu? Não sei se você já teve muito sem dinheiro. Na fase sem dinheiro, você entra na fase da gambiarra. Tudo dá um jeito. Mas todo jeito que a gente dá quando a gente não tem recurso, não dá jeito. É o quê? É um paliativo. De verdade, é uma enganação. A gente se engana que deu um jeito, mas não deu jeito. Deus, quando nos viu mortos nos nossos enganos, nos nossos excessos, Ele resolveu nos ressuscitar. Não tem um jeito de eu fazer um mais ou menos. Não adianta você pertencer a uma religião, um clube de ajuda ao próximo. Você precisa ressuscitar. Eu preciso colocar vida em você, porque você está morto. E quando Deus coloca vida, Ele coloca uma vida nova. Não é uma vida velha. Não, esse aí não vale a pena investir nele, não. Vamos colocar meia vida nele. E ele que agradeça a mim, porque ele já estava morto. Não, Deus dá vida nova. Ressuscita. Tá? E Ele nos faz sentar ao lado dele. E nos convida a um reino de paz. A propagarmos a paz. Não dominar sobre as pessoas, mas compartilharmos a paz com elas. E Ele nos chama para reinar com Ele.
Mas o reino de Jesus é um reino onde ele morre pelos seus súditos. Ele nos chama para reinar com ele, que significa que o reino dele precisa começar em você. O reino dele está em toda parte. Deus é o criador de tudo. É um reino que está presente e que vai ser futuro. Eu queria então dar o meu recado para vocês nessa noite. Durante a minha história de vida, eu, de forma bem parecida com o que eu estou fazendo aqui, sem muita divulgação, quase nenhuma, eu comecei alguns projetos de igreja, alguns projetos pessoais. Eu me lembro de uma história bem interessante. Teve uma época que o pessoal me convidava, eu conheci a Marta mais ou menos nessa fase, faz tempo. E o pessoal me convidava muito para falar em acampamentos de jovens. Isso era uma coisa no começo. E eu me lembro que chegou um tempo que eu estava cansado. Eu falo, eu vou nesses encontros e os caras me chamam, não sei por que razão, de diversos lugares, e eu não sei o que eu vou fazer lá. Eu acho que Deus ouviu que eu estava cansado e eu parei de ir mesmo, né? Eu lembro que uma galera insistiu muito que eu tinha que ir para um acampamento a uns 1000 quilômetros de São Paulo. Nessa época eu estava numa igreja no subúrbio, na periferia de São Paulo. E aí eu fiz uma oração, falei, Deus, se for para eu ir nesse lugar, se o Senhor quer que eu vá, mais ou menos eu estava dizendo em oração com tradução, Deus, eu não estou afim de ir. Mas se eu for, se o Senhor quiser que eu vá, é para que alguma coisa mude. E aí, Deus falou comigo, o meu coração falou, vai, porque eu tenho um plano. Eu quero abençoar muita gente lá. E aí, cara, eu fui. Cheguei lá. Sabe aquele encontro de jovens que tem programação para as 9, para as 10, para as 11, 10 e meia, tudo com gincana de não sei o que e tal, e eu, né? E aí eu fui vendo que a rapaziada tinha era adolescentes e jovens, e eu vi que a rapaziada tinha namorado, né? Bastante namorada. Uma noite estava com uma, outra já era outra. Falei, tá animado. Animado. E eu fui no primeiro dia, falei com Deus, Deus só falou que você ia fazer uma coisa aqui. Eu tô vendo uma outra coisa aqui que tá animada pra caramba, a rapaziada numa animação e tal. E Deus falou comigo, não, mas eu vou fazer uma obra. Eu adiantasse o que eu falasse, parecia que eu estava falando e as pessoas estavam ligadas em outra, né? Em outra estação. E aí, era a última mensagem que eu ia trazer. E porque ficamos em 2 preletores para os caras, e um dos caras ficou doente e eu tive que falar à noite, eu ia falar de manhã no dia. E aí os caras resolveram fazer uma esquete com os cânticos espirituais, ou seja, brincando com os cânticos, antes da mensagem. Eu falei, nossa, agora os caras arrasaram. E aí imitava caipira, e ria, e contava piada. Eu falei, nossa, cara, tá animado. E, gente, eu não tinha terminado a mensagem. E eu falei para o pessoal que tinha tomado uma decisão de andar com Deus para ir até a fogueira. E quando eu cheguei lá fora, os caras estavam confessando os pecados deles em voz alta, sem ninguém ter mandado isso. As dezenas. Então eu queria falar uma coisa para vocês sobre qual é a sua expectativa sobre Deus e a sua igreja. Talvez você está esperando um refresquinho, sabe? Não vou dizer a marca porque eu não sou patrocinado, né? Aquele refresquinho que você joga lá e mexe, fala, ah, Deus, domingo foi tão bom, tinha sabor de limão, framboesa, né? Ou você quer algo novo mesmo na sua vida, você quer ressuscitar e você quer esperar muito de Deus. E eu quero te dizer que quando você começar a esperar muito de Deus, Deus vai fazer muito por você. Deus vai começar a vai produzir uma ressurreição na sua vida, não importa onde você esteja. Mas é muito importante que você saiba o que você espera de Deus. Porque Deus espera muito de você. Porque Ele mandou seu filho para morrer por seu lugar. Então você pode ficar no quissuquinho de domingo, mas eu queria te dizer uma coisa, na hora que o barco sair, você vai ficar. Que Deus vai usar quem Ele quiser, quem está esperando muito, e você fica para o fim da fila de novo. Por quê? Porque você não está esperando nada dEle.
E Ele amou você. E Ele é rico em misericórdia. E quando você, e nós, diz o versículo 6, que nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo agora. Significa o seguinte, que Cristo e nós estamos andando juntos, numa vida constante. Não é de vez em quando, eu estou em Cristo. Uma vida de obediência, uma vida em que eu ouço a Deus. Olha o que Deus fez por você e por mim. Mas o que eu acho mais incrível, e eu queria te explicar que só existe ressurreição se houver morte. Então tem coisa que também precisa morrer. Que não adianta você continuar falando, não, eu sou da igreja há tanto tempo, mas isso aí não tem problema. Então você vai receber pouco na sua vida. Se você não resolver deixar que determinadas coisas que Deus não quer para a sua vida morram. Por fim, o verso 7, ele diz uma coisa muito forte. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos. Já pensou Deus dizer assim, ó, eu queria chamar um exemplo, que é, podia dizer o nome de qualquer um de vocês. Vou chamar para dar exemplo da riqueza insuperável, ou seja, tremenda da minha graça. Quem que eu vou chamar? Vou chamar fulano de tal, Beltrano, vou chamar aqui, para mostrar como é que a minha graça opera. Então eu quero te dizer, nessa noite, que nós somos e vamos ser um exemplo da bondade divina, de como Deus é bom, da bondade que recria, da bondade que trabalha no meio da desgraça, da bondade que transforma. Você vai falar, tá vendo esse caso aqui? Então, é um exemplo do que eu sou capaz de fazer. Deus é rico. E nós temos dificuldade de agir diante da generosidade divina. De receber. Receber. E reconhecer que Ele é rico. E não achar que você pode concorrer com Ele. Não, você é pobre. Você não pode. E você receber dessa riqueza. Você entender que a graça de Deus é transbordante, insuperável, tremenda a graça de Deus, muito superior aos seus pecados. Deus apaga as nossas transgressões, diz o livro de Salmos, muito maior do que a morte que estava sobre nós, muito maior do que a sua impossibilidade. É a graça de Deus. Mas Deus é bondoso e Ele mostra isso em Jesus. Sabe? Quando você quer saber quem é Deus, se aproxime de Jesus. Porque Cristo revela Deus para você. E por causa de Cristo, Ele concebe vida em você, quando você estava morto. Concluindo, diferente do que políticos e cristãos unidos estão dizendo, que nós somos a melhor verdade para o universo, que nós temos poder para acusar as outras pessoas, eu e você fomos alvos do coração de Deus, quando nós estávamos completamente mortos. Isso não causa orgulho em nenhum de nós, mas abre o nosso coração para reconhecer a redenção que está na pessoa de Jesus. E abre o nosso coração para o milagre. Abre o nosso coração para esperar de Deus. Então, eu queria te convidar nessa noite a esperar muito de Deus. Porque Deus entregou tudo por você. Esperar muito de Deus. Agora, saiba que esperar muito de Deus não é fazer acordo com Deus. Por favor, não vá fazer acordo com Deus. Primeiro que você não tem o que você oferecer para você fazer um acordo. Ó Deus, se o Senhor me ajudar, eu vou te dar. Não, mas eu já tenho. Vai me dar o quê? Não, mas eu vou trabalhar. Não, você vai trabalhar se você estiver vivo. Se não estiver vivo, você não vai trabalhar. Mas você só vai estar vivo porque eu vou deixar. Reconheça a riqueza da misericórdia de Deus. Aceite isso. Aceite, receba. Entenda que isso é pura bondade divina.
e deixe Deus mudar a sua história. Não vão faltar acusadores, tá? A você que é ex, né? Ex não sei o quê, ex não sei o quê. A pessoa diz que você é ex, você já foi. Não. Você, como nós vimos semana passada, foi adotado como filho de Deus, filha de Deus. É só essa história que conta. Nenhum orgulho, nenhuma vaidade, nenhum poder sobrenatural. Simplesmente a graça de Deus. A tremenda riqueza da sua graça. É isso que Deus quer fazer por você. Então, se hoje você está aqui carregado de pecados pela sua família, pelas suas escolhas, pelos seus enganos, deixe que Deus o perdoe. Se você se sente morto mesmo, deixa que a ressurreição visite a sua vida e o seu coração. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Não estou vendo visitantes pela primeira vez hoje, tá? Eu prometi para vocês que a gente vai soltar um curso de vida cristã prática. Então essa semana eu vou dar os ares da graça para quem quer participar e vou explicar para todos vocês como funciona isso, tá? Mas sempre que a gente faz alguma coisa assim, eu vou dar liberdade para algumas outras pessoas que quiserem participar. Vou dar algumas opções de horário, tá? E de dias também, para a gente ver quem pode nesse tempo que a gente vai fazer, tá bom? Estou querendo muito que a gente se encontre para tomar um café da tarde aqui no Sacro, tipo umas 4h30, 5 horas num sábado, tá? Então a gente vai sondar vocês aí via grupo, via bate-papo, para ver que sábado vocês podem. Enquanto antes a gente vai sentar para tomar um café, vai ter palestra, visão, missão, não, vai ter café e conversa, tá bom? Para vocês se aproximarem e a gente entender até onde o Senhor operou por nós, tá bom? Eu quero convidar você a ficar de pé. Nosso Pix para contribuição, para sustentar a obra que a gente realiza aqui. Depois ela vai aparecer no finalzinho. Aí para vocês, na hora o cara apareceu já. Foi rápido, hein? Então tá aí para vocês contribuírem, para sustentar nossos projetos. Então você pode contribuir livremente. Deus te abençoe, viu? A hora que a gente fizer a oração final, mesmo antes da música, cumprimenta alguém, né? Movimenta, tem gente que está robotizada, muita blusa, né? Então dá um abraço aí na pessoa que você talvez ainda não conheça. Vamos orar? Deus, eu te agradeço porque o Senhor nos amou. E eu reconheço que eu estava morto mesmo. E eu reconheço que muitas vezes eu continuo morto, sabe? Vivendo uma vida que está muito longe do teu plano. Mas agora nessa noite, Senhor Deus, eu te agradeço pela riqueza do teu coração para com a minha miséria. Porque o Senhor olhou para mim, o Senhor está olhando para esse mundo e o Senhor ama, Senhor, a ponto de mudar a nossa vida completamente. Eu creio naquilo que o Senhor vai fazer com essa comunidade, com esse projeto de alcançar a cidade. Eu não estou fiado nos recursos de network, nem financeiros para isso, nem na minha capacidade de comunicação. Estou confiado no teu grande amor, Pai, para concluir a obra na vida destes irmãos que são a igreja e na minha vida também. Eu os abençoo nessa noite em nome de Jesus, pelo poder de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e o poder transformador do Espírito Santo repouse sobre vocês, hoje para todo sempre. A cada dia, quando o Senhor transforma a cada um de nós, na sua igreja, no seu povo, no seu amor, hoje para todo sempre. Amém.